Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gorizada. O Tricolor chegou ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense amanhã, às 21 horas, no Maracanã. O Tricolor chegou, desembarcou no Rio de Janeiro agora há pouquinho. Os jogadores, aliás, já estão no hotel, na concentração do Grêmio lá no Rio. E nós já temos, inclusive, uma lista de relacionados para essa partida, gurizada. E eu quero dizer para vocês que aumentam as chances, ou melhor, os indícios de uma possibilidade do Grêmio não jogar com meias amanhã contra o Fluminense. Meu Deus do céu! Eu quero falar sobre isso e repercutir isso com vocês aqui. Vamos ver a lista de relacionados do Tricolor para o jogo de amanhã, tá? Amanhã, então. O pessoal da Rádio Imortal estava lá recebendo o Tricolor e nos trouxe a lista, então, que a gente está acompanhando aí na tela. Os goleiros Kaique e Marquezin estão à disposição do técnico Renato Portaluppi, tendo os laterais Fábio, João Pedro, Mike e Reinaldo, os 4 laterais que o Grêmio teve para essa temporada. Reservas e titulares, né? Os zagueiros Jeromel, Gemerson, Rodrigo Caio e Rodrigo Eli. Eu juro, eu nunca vou entender o porquê que o Natan Felipe não fica no banco de reservas. Eu nunca vou entender o porquê o Rodrigo Caio está no banco de reservas e o Natan Felipe não está. O Jeromel, a gente até entende por conta do que ele é, do que ele representa no vestiário, do líder, do ídolo, do estar se aposentando. Então o Jeromel eu entendo. Agora, o Rodrigo Caio, sendo que vai embora daqui a 2, 3 meses, estar tomando a vaga de um guri que é muito promissor e que vai seguir aqui no Grêmio e que tem muito mais físico que ele, eu jamais vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir entender, ou melhor, eu jamais vou aceitar isso também, tá? Isso pra mim não tem explicação nenhuma, não tem lógica nenhuma. Mas como o Grêmio também às vezes também não tem muita lógica. Os volantes, Dodi, retornando então de suspensão, Duqueiroz, PP, Ronald e Vija Sante. Daqui a pouquinho a gente vai passar as possibilidades de time. Puxando ali nos zagueiros ainda, tá? Confirmando, né? Kahneman ficando de fora. Não treinou durante a semana. Kahneman ficando de fora. Os meias, Cristaldo, Edenilson e Monsalve. E aqui um ponto que eu quero trazer pra vocês. O Grêmio sempre leva o Natan Pescador. Por quê? Porque na teoria, um joga, o outro fica de banco, e caso um sinta no aquecimento, o segundo joga e o terceiro é o banco. Nesse caso, na teoria do Grêmio jogando sem um meia, teríamos 2 no banco. Olha só, aqui é uma situação que começa a se desenhar na possibilidade daquela informação que o pessoal da Rádio Imortal nos trouxe, de que o Renato testou uma equipe sem meias para enfrentar o Fluminense amanhã. Meu Deus! Os atacantes, Aravena, Arezzo, Bright White, Diego Costa, Natan Fernandes aparecendo e o Soteldo. Esses são os relacionados do Grêmio para o confronto de amanhã. Diogo, me diz então como é que seria esse time do Renato sem os meias. Vamos lá então. Como é que a gente pode entender essa equipe do Renato? O Edenilson entraria na vaga do Cristaldo, ou do Monsalve, enfim, mas do Cristaldo até então, que é o titular da posição, e formaria um trio de volantes, um tripé de volantes ali no nosso meio campo. Mas, no momento de ataque, o Edenilson subiria para ser esse meia que o Grêmio precisaria para a articulação. Então nós teríamos ali um time onde teríamos o Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, o Dodi como um 5, o Edenilson pela direita e o Vija Sante caindo um pouquinho pela esquerda, né? Mas o Edenilson como esse cara que ficaria como um meia numa possibilidade, tendo o Aravena por um lado, Soteldo pelo outro e o Bright White no comando do ataque. Mas podemos ter uma segunda formação aqui, uma segunda alteração ou uma possibilidade durante a partida, que é
os dois, no caso, subindo, tanto o Edenilson e o Vidia Sante subindo um pouquinho mais, deixando o Dodi como um 5 e o Bright White descendo um pouquinho mais como uma espécie de segundo volante por ali, e o Aravena e o Soteldo subindo um pouquinho mais, quase como dois ponteiros ali, bem na ponta mesmo, e o Bright White como um segundo volante, um segundo atacante, perdão, chegando junto ali aos dois pontas. É uma possibilidade. O que vai acontecer mesmo, a gente só vai entender a hora que sair a escalação do Grêmio uma hora antes da partida. Eu só não quero entender que o Renato vai optar por deixar o Grêmio sem meias. Essa escalação, eu já vou dar opinião antes. O Renato sempre diz que a gente tem que dar opinião antes, né? É o manual de jornalismo do Renato Portaluppi, que a gente tem que dar opinião antes. Depois não adianta. Eu tô dando a minha opinião antes. Eu acho que não vai dar certo. Se for dessa forma, se o Grêmio jogar dessa forma como está colocado no papel, eu estou dando a minha opinião antes, porque a gente já viu que não deu certo na Libertadores. Eu acho que o Grêmio não vai jogar bem, o Grêmio precisa de um meia, o Grêmio precisa de um cara para organizar o seu meio-campo. Dito isso, vamos esperar e ver o que vai acontecer nas próximas horas. Quero saber de ti, o teu time ideal para ir a campo contra o Fluminense. Um detalhe da nossa lista de relacionados, então, Kahneman de fora e também Pavon. É a ausência que chamou a atenção, até porque o Pavon chegou a entrar durante o jogo agora contra o Atlético Goianiense, ganhou alguns minutos na reta final da partida, mas não aparece na lista de relacionados do Tricolor para esse confronto contra o Fluminense amanhã às 21 horas, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!